não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! E o cavar onde você... Quem nos deu a lição de cavar onde você está é exatamente Agostinho. Porque ele percebeu o seguinte, que a realidade da vida concreta, o mais modesto, humilde, até humilhante que seja, é um negócio precioso. Por quê? Porque ela está acontecendo mesmo. Ela é uma realidade, ela não é um pensamento que você teve. Veja, mesmo os pensamentos que você pensou, você os pensou realmente. Uma coisa é o pensamento considerado no seu conteúdo, tá certo? Outra coisa é o pensamento considerado como um acontecimento da sua vida interior. No dia tal, às tantas horas, eu pensei tal coisa. Né? Então, essa coisa do Agostinho de assumir a realidade concreta da sua vida pessoal, biográfica, temporal, tá certo? Isso aqui é um tesouro para a vida intelectual. Por quê? Porque esta vida histórica biográfica, ela efetivamente aconteceu, ela não foi inventada. Então ela te dá uma base de realidade. Estão compreendendo? Você tem um material que, por assim dizer, não veio de você, que veio da realidade. Então você ali, você está, como dizer, você está pisando a terra firme. E isto vai ser mais tarde, vamos dizer, o critério para a aferição de todos os conhecimentos. O que quer que você pense, ou creia, ou imagine, mas que não tenha raiz nessa individualidade concreta, histórica, temporal, é falso. É falso porque não é seu. É um teatro mental que você está vivendo. Claro, nós temos. O teatro mental é um dos grandes recursos do conhecimento humano. Tá certo? Eu mesmo recomendei que ao ler vários autores, você se os incorporasse, por assim dizer, como papéis que você está representando. Um pouco de acordo com a técnica do Stanislavski, Konstantin Stanislavski, de você se identificar profundamente com o personagem, buscando os pontos de convergência entre o sentimento seu e o sentimento dele. Quer dizer, onde e quando você sentiu igual aquele personagem, ou se não sentiu exatamente igual, buscar um análogo. Né? Então, eu mesmo recomendei isso, então eu sei que o teatro mental é um instrumento indispensável do aprendizado. Mas o teatro mental ele serve para alguma coisa desde que você saiba que é teatro e você consiga depois sair do teatro e voltar para casa, por assim dizer. Agora, se você fica lá e você fica achando que você de fato você é Aristóteles ou Platão ou o autor que você está lendo, então você pirou. Você pirou que nem aquela história do Pirandello. O sujeito achava que era o rei Henrique IV e obrigava todo mundo a se comportar como se fosse a corte de Henrique IV. E os caras até acabavam acreditando. Quer dizer, enganou assim mesmo. Essa é uma grande parábola do mundo moderno. Quer dizer, o sujeito acreditou no seu teatro mental com tal intensidade que ele fez os outros acreditarem. Se você perguntar o que é um movimento ideológico de massas, é exatamente isso. Tá certo? É uma pessoa maligna, doente, tá certo? Incapaz de suportar a realidade da sua própria miséria, então que escapa para um mundo idealizado, teatral, e desempenha aquele papel com tal verossimilhança, com tal intensidade, né, com tal devoção, que ele faz os outros começarem a representar aquilo mesmo, fugindo, portanto, da realidade das suas vidas.
Por exemplo, quando você vê, né, a gente, nos movimentos comunistas, a gente vê aquela multidão de caras de classe média alta e de classe alta, né, tentando sentir proletariamente, né, falando proletariado. Olha, não tinha nenhum proletário lá, jamais. O próprio Karl Marx, vamos dizer, pelo menos até o momento em que ele escreveu o Manifesto Comunista, ele nunca tinha visto um proletário. Engels tinha por quê? Mas Engels via proletários da posição do burguês. Ele era um industrial, ele tinha empregados. Karl Marx não tinha nem isso, quer dizer, ele não tinha visto proletário nem mesmo do ponto de vista burguês. Ele não conhecia nenhum proletário, tudo inventado. Então, você está convidando as pessoas a participar do seu teatro mental. Esse teatro mental pode trazer para elas uma consolação, um sentido de segurança, um sentimento, uma ilusão de sentido da vida. Pode trazer um monte de coisa. E tudo isso é como uma droga. É pior do que uma droga. Se você cheirar coca, não é tão grave quanto isso. Isso aí é de fato uma espécie de arrebatamento. Você é arrebatado para o sétimo céu, né, da beatitude do entendimento, e você vira uma espécie de Deus. Só que tudo isso é fake, tudo isso é falso. E é infinitamente ridículo, e isto é a fonte da pseudo-vida intelectual que hoje nós temos. Toda pessoa que entra numa universidade, a primeira coisa que ela recebe é um convite para ela ser arrebatada para este mundo superior. Então, não é de estranhar, vamos dizer, que a própria linguagem dessas pessoas adquira, logo no começo, por uma espécie de impregnação, por uma espécie de osmose verbal, aquele estilo pedante, meio rococó, você está entendendo? Com que falam, por exemplo, os professores da USP, todos falam assim, todos falam igual. Não é isso? Por que eles têm que falar assim? Porque esta linguagem é necessária para manter a ilusão do eu transcendental. Quer dizer, nós nos arrebatamos todos para um outro plano. Nós somos agora, por assim dizer, nós somos a classe revolucionária, nós somos o novo príncipe de Maquiavel, nós somos, em suma, nós somos um imbecil coletivo, né? Tá certo? E nós nos achamos lindos uns aos outros, né? E desde essas alturas nós podemos, por exemplo, passar a vida como, por exemplo, Roberto Mangabeira Unger. Você vai ver que você lê os livros do Mangabeira Unger, até os primeiros eram bem escritos, depois os outros não gostam, não. Eu nunca li uma linha do Mangabeira Unger que se referisse a nada. Ele só fala do dever ser, daquilo que ele acha que o mundo tem de ser. O mundo como é nunca interessou a ele. Então, o Mangabeira Unger já é um caso extremo, um caso patológico de arrebatamento, tá, para o sétimo céu, tá certo, dos beatos do entendimento, né? Para ele já nem existe mais a realidade, só existem os ideais do Mangabeira Unger, que, né, este mundo mal, aos quais este mundo mal não se curva, lamentavelmente. Tá certo? Então, eu compreendo o atrativo que se exerce sobre as pessoas. Tá certo? Mas, ao mesmo tempo, eu sei que daí não vai sair nada que preste. Caiu a conexão ou não? Acho que caiu a conexão só deste aqui. Um momentinho, vocês esperem um pouco que deu um problema técnico aqui. Pronto, voltou. Está tudo normal. Muito bem.
é dentro dessa sequência de explicações, nós podemos aproveitar aqui uma pergunta enviada pelo Marcos Maris. Diz ele: é possível fazer um paralelo entre a tentativa de fuga da realidade do indivíduo inserido na perspectiva gnóstica, mesmo assumindo a ótica pós-vida, e a esperança futura prometida por Deus aos que têm fé? Diz, muito bem, claro que é possível fazer esse paralelo, porque uma coisa é uma espécie de caricatura da outra, é uma espécie de ampliação caricatural. Tá certo? Nas últimas semanas, eu tenho estudado muito aqui, com a ajuda aqui da Isabela, o fenômeno do milenarismo. É um elemento importante da formação da mentalidade revolucionária, como a gente está envolvido nessa pesquisa faz tempo, então temos que tirar uma série de dúvidas a respeito do fenômeno milenarista. O que é o milenarismo? O milenarismo é a expectativa ou a esperança de um reino futuro, tá certo, de paz, ordem e justiça, né, a acontecer quando da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ou, por exemplo, na perspectiva islâmica, quando da vinda do Mahdi. O Mahdi quer dizer o esperado, quer dizer, ser o grande governante islâmico que vai botar ordem no mundo, tá certo? E inaugurar, então, uma espécie de Estado Mundial Islâmico, onde reinará a justiça, a ordem, etc., etc. O milenarismo é um fenômeno muito antigo na humanidade, tá certo? Antes do cristianismo já existia isso no quadro judaico. Toda a religião judaica é, de certo modo, milenarista, tá certo? Só que é um milenarismo específico, há uma promessa milenarista ali para o povo judeu. Não tem sentido você extrapolar essa promessa para o mundo inteiro. Tá certo? Mas acontece o seguinte, acontece que a partir de uma certa época, né, os elementos milenaristas acabaram entrando dentro do cristianismo. Houve duas fases de milenarismo cristão. Primeiro, do século I ao século IV, depois veio o próprio Agostinho e bota fim nesse negócio, e depois isso reaparece, né, muitos anos depois, quando a autoridade do papado começa a se decompor, principalmente após a transferência do papado para Avignon. Aquilo lá foi uma verdadeira desgraça, né? A Roma foi invadida, aquilo lá virou um verdadeiro puteiro, né? Então a igreja estava muito desmoralizada, e aí começa a aparecer uma série de movimentos rebeldes dentro e de fora da igreja, sem contar a pressão do invasor islâmico por fora. Então, neste quadro, ressurgem as ideias, esperanças milenaristas. Todo mundo começa a ficar louco por algum motivo, todo mundo tem algum problema, começa a projetar um futuro maravilhoso. Né? Por exemplo, os judeus, quando são expulsos da Espanha, imediatamente eles começam a sonhar um outro mundo maravilhoso, já que está tudo neste mundo aqui, está tudo na porcaria mesmo, então deve ter um mundo milenarista que vem depois. A Igreja Católica sempre foi explícita em condenar a especulação milenarista, baseado no quê? Naquele texto que eu citei, de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7, onde Jesus Cristo diz explicitamente: não é para vocês conhecerem, né, o prazo do fim. Ora, medite um pouco. Se você não sabe quando uma coisa vai acontecer, você não sabe qual é o contexto histórico em que ela vai acontecer. E se você não sabe qual é o contexto histórico dela, você não sabe a significação dela. Ou seja, você não sabe nada. Zero. Então, qualquer especulação a respeito do fim dos tempos, tá certo, está formalmente proibida. E o que quer dizer esta proibição? Pensem bem, isso é um elemento maravilhoso, se vocês pensarem bem. Veja, muitas pessoas reconhecem da boca para fora a limitação dos conhecimentos humanos. Por exemplo, Kant reconhecia, né? Todos os filósofos modernos sempre falam os limites do conhecimento humano, né? Mas isso é tudo um flatus vocis. Não é um reconhecimento efetivo
Por exemplo, o pessoal os praticantes da ciência moderna, eles sempre falam isso, né? Nossos conhecimentos são limitados, etc, etc. Mas eles entendem a limitação do conhecimento humano, primeiro, como se fosse uma deficiência da realidade. E uma deficiência é uma anormalidade. Claro, nós podemos considerar como uma anormalidade do ponto de vista metafísico, tendo em vista, por exemplo, a doutrina do pecado original. Mas não é nesse sentido teológico que eles falam. É no sentido histórico-temporal. Quer dizer, os nossos conhecimentos são deficientes, mas nós estamos caminhando para a perfeição do conhecimento. Ainda que não alcancemos jamais, o normal seria ter o conhecimento universal, mas nós não temos, infelizmente, por uma limitação nossa, ou limitação determinada pelo pecado original, ou determinada pela evolução das espécies, tá certo? Pela nossa genética, por algum outro fator desastroso, tá certo? Então nós não temos o conhecimento universal. É uma pena, tá certo? Mas nós estamos fazendo o possível para suprir essa deficiência. E, ao longo de um prazo histórico indefinido, nós acabaremos resolvendo todas essas questões. Esta visão é totalmente alienada. Por quê? A limitação do conhecimento humano é inerente à limitação da vida humana. De que serviria um conhecimento infinito para um ser que tem uma duração finita? Não faz sentido. Quer dizer, um conhecimento infinito supõe uma forma de existência infinita. Então, o conhecimento total supõe existência infinita, não somente a vida eterna humana, note bem. Tá certo? Porque, mesmo dentro da religião cristã, a promessa da vida eterna não diz que você vai saber tudo. Diz que você vai ver Deus, não que você vai ser Deus. Então, é possível que após a morte você fique sabendo alguma coisinha a mais. Tá certo? Mas não tudo. Então, mesmo na perspectiva da vida eterna, você não vai saber tudo. Tá certo? Agora, quanto mais nessa vida aqui. Outra coisa, quando as pessoas apostam, vamos dizer, no progresso do conhecimento, no progresso da ciência, e descrevem a estrutura da evolução cultural como se fosse uma caminhada em direção ao conhecimento universal e perfeito, elas esquecem o seguinte: elas vão morrer. Então, quem é esse nós que vai ter o conhecimento universal e perfeito? Nós, humanidade? A humanidade não conhece nada, só quem conhece são os indivíduos humanos. Quando eu estudo, o meu vizinho não aprende nada necessariamente com isto. Saber alguma coisa é saber algo que os outros não sabem. Portanto, não existe esse nós, humanidade, que vai saber tudo. Ou mesmo o que vai saber mais. Quando um fulano amanhã, um cientista amanhã ou depois, souber mais do que o cientista que está vivo hoje, esse cientista de hoje estará morto. Ele não saberá nada mais além do que ele sabe hoje. Então, esta ideia, vamos dizer, do conhecimento humano que está crescendo, é uma ficção, é uma figura de linguagem na qual as pessoas acreditam. Essa é uma fuga à estrutura da realidade. Quando Cristo diz, não é para vocês saberem o fim, tá certo? Ele não está dizendo que vocês não devem saber o fim. Ele está dizendo que vocês não sabem mesmo. Então, ele está dizendo que a impossibilidade humana de obter um conhecimento total não é uma falha da humanidade, é um elemento constitutivo da própria ordem da realidade. Então, vamos dizer, a finitude e limitação dos nossos conhecimentos ela não é algo a ser vencido, é algo a ser assumido. E não assumido com aquele ar de desgraça, que pena, os nossos conhecimentos são tão limitados, nós nada sabemos além da experiência, etc, etc, como Kant, aquela choradeira kantiana, tá entendendo? Não é isto. Vamos dizer, esta limitação é a estrutura real da nossa existência. É ali que nós estamos, é ali que você tem de cavar.
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.